Isto é uma lembrança do seu pai, não é? Naquele momento, Elisa parou em frente ao pequeno aparador na sala. Nas mãos, ela segurava o relógio de ouro que pertencera a Sérgio. Um relógio que meu marido usará sem tirar do pulso por 45 anos, uma relíquia cheia de memórias. Se vendermos, deve valer um bom dinheiro, não acha? Isso não, por favor. Peço que não faça isso. Tentei impedi-la com todas as minhas forças, mas Elisa saiu apressada, quase correndo, levando o relógio consigo. Devolva. É a coisa mais importante que Sérgio me deixou. Se você tivesse nos dado dinheiro quando pedimos, nada disso seria necessário. Diego gritou, seguindo a esposa para fora. Fiquei sozinha, caída em prantos diante da foto do meu falecido marido. Sérgio, me perdoe. Eu não consegui proteger seu relógio. Jamais imaginei que meu próprio filho e minha nora pudessem chegar a esse ponto. Mas juro por tudo que é mais sagrado, essa humilhação será vingada. Espere e veja, meu amor. Minha vingança começa agora. Meu nome é Fátima Almeida, tenho 73 anos. Desde que perdi meu marido Sérgio para uma doença há 3 anos, vivo sozinha nesta casa que um dia foi cheia de risadas. Minha rotina é imutável. Acordo todos os dias às 6 da manhã, preparo um café forte cujo aroma preenche cada cômodo, e antes de qualquer coisa, acendo uma vela ao lado da foto de Sérgio, em um pequeno aparador na sala. É a minha forma de dizer bom dia, e de sentir que ele ainda está aqui. Fui enfermeira por 40 anos. Uma vida dedicada a cuidar dos outros no hospital, enquanto equilibrava os cuidados com minha própria família. Hoje, vivo com minha aposentadoria de R$ 5.000 por mês. Com as economias que Sérgio me deixou, é mais do que suficiente para uma vida simples e sem luxos. Tenho uma boa relação com a vizinhança do nosso bairro na Moca. Participo até de um grupo de voluntários da paróquia local que visita e ajuda outros idosos que, como eu, moram sozinhos. Tenho um filho, Diego, de 45 anos, sua esposa, Elisa, de 43, e meu neto, Tiago, de 15. A maior alegria da minha vida era o almoço de domingo, uma vez por mês, quando eles vinham me visitar. Nesses dias, a casa se enchia de vida novamente. Eu passava a manhã na cozinha, preparando os pratos favoritos de Tiago, especialmente a feijoada caprichada que ele tanto amava. Vó, obrigado pelo almoço. Estava uma delícia, como sempre. Ele dizia com aquele sorriso que fazia todo o meu cansaço desaparecer. Eu não media esforços para agradá-lo, sempre lhe dava dinheiro para o material escolar ou para um lanche com os amigos. Havia também Ricardo Montenegro, o melhor amigo de Sérgio. Ele esteve no funeral e com um abraço apertado me disse: Fátima, qualquer coisa que precisar me ligue. A esposa do Sérgio é como uma irmã para mim. Ricardo é um homem importante, dono de uma grande construtora, sempre ocupado, mas sua promessa soou sincera. Num domingo, a família do meu filho apareceu mais cedo do que o habitual, e não era para o almoço. A expressão no rosto deles me gelou a espinha. Diego estava pálido, e Elisa tinha os olhos fundos, como se não dormisse há dias. Mãe, a gente precisa conversar, disse Diego, com a voz embargada. Na verdade, fizemos uma dívida enorme, confessou. Meu coração pareceu parar por um instante. Que tipo de dívida? Quanto? R$ 300.000, ele disse, e o número ecoou na sala silenciosa. Elisa continuou, com a voz trêmula, explicando que Diego havia se viciado em apostas esportivas online, depois recorrido ao jogo do bicho e, por fim, pego o dinheiro com um agiota. Agora, com os juros, a dívida já passa de R$ 400.000, ela soluçou. Foi então que a expressão de Diego mudou drasticamente. A máscara de filho desesperado caiu, revelando um homem frio e calculista. Você é minha mãe. É sua obrigação pagar isso por mim. Somos uma família, é natural que um ajude o outro, ele disse, com uma arrogância que eu nunca tinha visto. Mas R$ 400.000. E o futuro do Tiago? Pensem no neto de vocês, eu argumentei enquanto Elisa chorava, um choro que de repente me pareceu ensaiado. Me deixe pensar um pouco, pedi, atordoada. Pensar? Pensar em quê? Sua família está desesperada, e você quer pensar? Ele gritou.
Naquele dia não chegamos a uma conclusão. Mal sabia eu que aquele era apenas o começo de um pesadelo que consumiria meus dias. Na manhã seguinte, com o estômago revirado, tomei coragem e liguei para meu filho Diego sobre o assunto de ontem. E então, mãe? Já se decidiu? Ele perguntou, impaciente. É muito dinheiro. Minhas economias não chegam nem perto disso. O que você está dizendo? É seu dever como mãe, ele berrou do outro lado da linha. Sua voz era a de um estranho, cheia de uma raiva que me assustou. Mas e a minha velhice? O meu sustento? Mãe, você ainda é forte. E tem sua aposentadoria. Dá para viver sem luxo, não dá? Salvar seu filho da ruína é mais importante agora. Minha mão tremia tanto que quase deixei o telefone cair. Eu não conseguia acreditar na transformação do meu filho. E se eu ajudar aos poucos? Sugeri, desesperada. Aos poucos. Não temos tempo para isso. Quer saber? Esquece. Vou falar com a Elisa, ele disse e desligou o telefone na minha cara. Fiquei parada com o telefone mudo na mão, sentindo um frio que não vinha do tempo. Naquela mesma noite, a perseguição começou. Por volta das 2 da manhã, o telefone tocou. Alô, Residência dos Almeida, atendi, com a voz sonolenta. Silêncio. Um silêncio pesado, ameaçador. Esperei por alguns segundos, mas não ouvi nada além da minha própria respiração. Um trote de madrugada era algo profundamente perturbador. Na noite seguinte, no mesmo horário, o telefone tocou novamente. E na outra. E na outra. As noites em claro começaram a minar minha saúde. Eu mal conseguia comer, vivia à base de café e preocupação. Certa manhã, ao abrir a porta para pegar o jornal, meu coração gelou. Alguém havia pichado meu portão com tinta vermelha. As palavras "Morra Velha" estavam escritas em letras garrafais. A vergonha me consumiu. E se os vizinhos vissem? O que eles pensariam? Tornei-me prisioneira em minha própria casa. Tentei limpar a pichação com toda a força, mas a mancha vermelha permaneceu, como uma cicatriz. A caixa de correio também se tornou um alvo. Encontrei lixo orgânico, lenços de papel usados, todo tipo de sujeira enfiada lá dentro. Quem poderia fazer algo tão cruel? Eu tinha um palpite, uma suspeita terrível que me recusava a aceitar. Tinha que ser meu filho e minha nora. Mas a ideia era tão monstruosa que minha mente a rechaçava. Alguns dias depois, minha vizinha, Dona Célia, me parou na rua. Dona Fátima, seu filho esteve por aqui, não é? Ele me disse umas coisas. Sim, ele me visita de vez em quando, respondi tentando parecer natural. Ele disse que a senhora abandonou a família. Que eles estão passando por dificuldades e a senhora se recusa a ajudar. Fiquei sem palavras. Meu próprio filho estava espalhando mentiras cruéis pela vizinhança. Seu Roberto, o dono da padaria, também me olhou de forma estranha no dia seguinte. Dona Fátima, seu filho e sua nora são boa gente. É uma pena. Família devia se ajudar, ele comentou, e eu senti o peso do julgamento em suas palavras. Os olhares da vizinhança se tornaram frios, distantes. Eu era a mãe má, a megera egoísta. Mas o pior ainda estava por vir. Elisa apareceu no meu grupo de voluntários da paróquia. Com lágrimas nos olhos, ela contou uma história completamente inventada. Amigas, preciso desabafar. Minha sogra, coitada, contraiu uma dívida de R$ 300.000 com jogos de bingo clandestino. Agora, ela quer que nós paguemos e não sabemos o que fazer. O quê? A Dona Fátima? Não posso acreditar, exclamou uma das senhoras. Os olhares de compaixão se voltaram para Elisa, enquanto os de suspeita se fixaram em mim. Tentei me defender, negar tudo, mas o apelo choroso e convincente de Elisa foi mais forte. Ela já está com uma certa idade, sabem? A capacidade de julgamento já não é a mesma, ela insinuou, pintando um quadro de que eu estava ficando senil. A humilhação foi tão grande que senti as lágrimas queimarem meus olhos.
O ambiente na paróquia, que antes era meu refúgio, tornou-se hostil. Acabei deixando o grupo de voluntários. Eles haviam me roubado meu porto seguro. Numa tarde, meu neto Tiago apareceu sozinho em casa. Ver seu rosto me trouxe um breve momento de alívio. Tiago, meu querido. O que faz aqui? Onde estão seus pais? Vó, o pai e a mãe me disseram. Disseram que, porque você não quer ajudar, meu futuro está arruinado. Meu coração parou. Não é verdade, meu neto. Eles disseram que não vou poder fazer faculdade, que vai ser difícil arrumar emprego. E que a culpa é toda sua. Meu neto, minha única esperança, agora me acusava. Diego e Elisa haviam feito uma lavagem cerebral no menino. Tiago, a vovó. Você é uma pão dura. Por sua causa, nós estamos sofrendo. Meu pai tem razão, ele disse com um olhar frio que eu nunca tinha visto. Naquele momento, o desespero tomou conta de mim. Eu estava completamente sozinha. Um dia, Elisa invadiu minha casa, com o rosto transtornado de raiva. Você tem ideia do quanto estamos sofrendo por sua causa? Ela gritou. A postura elegante e polida que ela sempre exibia havia desaparecido completamente. Elisa, por favor, se acalme. Me acalmar? Como você quer que eu me acalme? 400 mil reais não é tanto dinheiro assim para você, sua velha avarenta. De repente ela começou a vasculhar a casa, abrindo gavetas, revirando armários. Onde estão as coisas de valor? Joias, a caderneta de poupança? Não pode fazer isso. É invasão. Invasão? Somos família. Temos todo o direito. Ela rosnou. Diego entrou logo atrás e começou a revirar meu quarto, meu guarda-roupa. Mãe, para que você precisa de aposentadoria? É um luxo. Nos dê tudo, ele exigiu. É a minha aposentadoria, Diego. Meu direito. Não se trata de direito, se trata da crise do seu filho, ele gritou. Eles procuraram por toda parte, mas meus documentos e economias estavam guardados em um pequeno cofre. Qual é a senha do cofre? Diga agora, Diego ordenou, segurando meu braço com força. A dor era aguda e eu gemi. Parem com isso. Foi então que Elisa parou em frente ao aparador onde ficava a foto de Sérgio. Isto é uma lembrança do seu pai, não é? Ela disse, pegando o pesado relógio de ouro que meu marido usará por toda a vida. Se vendermos, deve valer um bom dinheiro, não acha? Isso não, por favor. É a única coisa que me restou dele, supliquei, tentando agarrar o objeto. Mas Elisa foi mais rápida e saiu correndo pela porta. Devolva. É a coisa mais importante do Sérgio, eu gritei, desesperada. Se você tivesse nos dado dinheiro, nada disso seria necessário, Diego berrou seguindo-a. Caí de joelhos, chorando desconsoladamente. Sérgio, me perdoe. Eu não consegui proteger sua memória. No dia seguinte, fui a todas as joalherias e lojas de penhores do bairro, tentando recuperar o relógio. Em uma delas, o dono me confirmou. Sim, seu filho esteve aqui ontem. Ele disse que tinha o consentimento da família. Já era tarde demais, o relógio havia sido vendido para outro cliente naquela mesma manhã. Sinto muito, senhora, mas isso é um problema de família. Não posso fazer nada. Minha lembrança mais preciosa havia sido trocada por dinheiro. O relógio que meu marido usou até seu último suspiro, que ele me entregou em seu leito de hospital. Quando voltei para casa arrasada, Diego estava me esperando. O dinheiro do relógio não foi nem de perto o suficiente. O que mais você tem aí? Aquele relógio era um direito meu como filho. Você não tem do que reclamar. Eu olhei para o rosto do meu filho. O rapaz gentil e amoroso que eu criei não existia mais. Naquela noite ouvi um barulho vindo do andar de baixo. Eram eles. Haviam usado uma cópia da chave para entrar sorrateiramente. Fiquei no topo da escada, escondida na escuridão, e escutei. Ela vai morrer logo, de qualquer jeito. Melhor a gente pegar tudo agora, disse a voz de Elisa.
Essa velha já deu o que tinha que dar. Se morresse logo, tudo isso seria nosso. Meu corpo inteiro tremia. Eu não podia acreditar nas palavras que estava ouvindo. Até as flores e velas para o pai. Que desperdício de dinheiro. Acender vela para defunto não adianta nada, ela continuou, enquanto eu ouvia o som de objetos sendo jogados no chão perto do aparador. Morra logo e nos deixe a herança, sua velha mesquinha. Sentei-me no degrau da escada sem forças. Eu havia acabado de testemunhar a verdadeira natureza do meu filho e da minha nora. Eles encontraram o cofre, tentaram adivinhar a senha, mas frustrados, acabaram indo embora. Chorei em frente à foto do meu marido. O que eu faço, Sérgio? O que aconteceu com o nosso filho? Mas a foto silenciosa não me oferecia respostas. Eu estava sozinha, no mais profundo abismo do desespero. Rejeitada pelos vizinhos, expulsa do meu grupo de voluntários, tratada como um caixa eletrônico pelo meu filho e odiada pelo meu neto. Aos 73 anos, nunca imaginei que sentiria uma dor tão avassaladora. Pensei em ceder. Talvez se eu entregasse os 400 mil reais, esse sofrimento acabaria. Mas aquele dinheiro era o fruto do trabalho de uma vida inteira, meu e de Sérgio. Eu não podia simplesmente abrir mão dele. Continuei a suportar a perseguição diária, mas sentia meu corpo e minha mente chegando ao limite. Seria esse o meu destino? Viver uma velhice miserável, à mercê da ganância do meu próprio filho? A única saída parecia ser a rendição. Eu não imaginava que ainda me restava uma esperança. Acontece que o dinheiro não foi a única coisa que meu marido me deixou. 3 semanas após o início da perseguição, numa noite em que a solidão pesava mais do que o normal, eu estava organizando algumas coisas antigas de Sérgio. Meu espírito estava quebrado. Eu estava prestes a desistir, a ligar para Diego e dizer que lhes daria o dinheiro. Ao abrir uma gaveta de sua velha escrivaninha, encontrei uma agenda antiga. Nela, estavam os contatos dos amigos mais próximos que ele teve em vida. E lá estava o nome, Ricardo Montenegro. Aquele que no funeral me disse para ligar se precisasse de algo. Hesitei. Ricardo era um homem tão ocupado, eu não queria incomodá-lo com meus problemas. Seria uma vergonha. Naquele instante, ouvi um barulho do lado de fora. Fui até a janela e vi uma nova pichação no portão. Desta vez, as palavras eram ainda mais cruéis: morra logo. Foi a gota d'água. Caí de joelhos no chão da sala e chorei como não chorava desde a morte de Sérgio. Meu Deus, eu não aguento mais. Não sei mais o que fazer. Olhando para a foto do meu marido, tomei uma decisão. Era um ato de puro desespero, mas eu precisava me agarrar a alguma coisa. Eu ligaria para Ricardo. Na manhã seguinte, com as mãos trêmulas, disquei um número. Alô, Montenegro, atendeu uma voz grave e imponente. Alô, aqui é Fátima Almeida, esposa do Sérgio. Fátima. Esposa do meu grande amigo Sérgio. Como vai? Aconteceu alguma coisa? O tom dele mudou instantaneamente, tornando-se caloroso e familiar. Aquela voz me trouxe um pingo de alívio. Senhor Ricardo, me desculpe o incômodo, mas... Reuni toda a coragem que me restava e contei tudo. A dívida de 400 mil reais da perseguição, as mentiras para os vizinhos, a humilhação na paróquia, o roubo do relógio. Tudo. O filho do Sérgio fez isso? Não posso acreditar, ele disse, a voz carregada de indignação. Me perdoe por incomodá-lo com meus problemas. Que bobagem, Fátima. A esposa do meu melhor amigo está em apuros, e isso me diz respeito, sim. Eu não vou permitir que ninguém a trate dessa forma. A raiva de Ricardo era palpável, mesmo através do telefone. Não se preocupe com nada. Deixe comigo. Estou indo para aí agora mesmo. Mas, senhor Ricardo, não quero lhe causar problemas. Problemas? Fátima, você não faz ideia do quanto eu devo ao Sérgio. Retribuir essa gentileza é o mínimo que posso fazer. As palavras dele me fizeram chorar, desta vez de alívio. Saber que ainda havia alguém que se importava comigo era reconfortante.
A propósito, Fátima, você tem alguma prova de tudo isso? Fotos, gravações? Meu antigo hábito de enfermeira de registrar tudo meticulosamente veio a calhar. Sim, fotografei as pichações e gravei algumas das ameaças por telefone. Excelente! Isso facilita muito as coisas, ele disse. Pedi-lhe o endereço do meu filho, e ele prometeu que iria até lá no final da tarde. Mas por favor, sem violência, eu pedi apreensiva. Não se preocupe. Vou resolver isso do jeito certo, ele garantiu. Naquela tarde, Ricardo foi até a casa do meu filho, acompanhado por 5 homens altos e fortes. Fiquei em casa, roendo as unhas, esperando por notícias. Mais tarde, Ricardo me contou como tudo aconteceu. A cena, segundo ele, foi digna de um filme. Quando Ricardo e seus homens apareceram no portão, Diego e Elisa empalideceram. Boa tarde. Meu nome é Ricardo Montenegro, da construtora Montenegro. Soube que temos um assunto a resolver. Podemos entrar? A palavra construtora e a presença imponente daqueles homens fizeram o casal tremer. Na sala de estar, Ricardo os fez sentar no chão. Primeiro, sentem-se. A conversa será longa, ele ordenou. Senhor Ricardo, o que deseja? Gaguejou Diego. O que vocês fizeram com a Fátima? A voz de Ricardo era baixa, mas cheia de uma fúria contida. Vocês acham que podem exigir 400 mil reais quando o pedido é negado, começar uma campanha de terror e sair impunes? Eles ficaram em silêncio. Ricardo, então, listou cada uma das atrocidades que cometeu, uma por uma. As ligações de madrugada. As pichações no portão. As mentiras espalhadas pela vizinhança. As calúnias no grupo de voluntários da sua mãe. E o roubo do relógio do pai de vocês. É isso que um filho faz? Diego não conseguiu dizer uma palavra. Chamar a própria mãe de velha mesquinha e desejar a morte dela. Isso é normal para vocês? Bagunçar o memorial que ela fez para o marido e gritar para que ela morra e deixe a herança. O que vocês acham que o Sérgio pensaria disso? A raiva na voz de Ricardo era tão intensa que Diego e Elisa se encolheram, aterrorizados. Nos desculpe, por favor, eles imploraram, prostrando-se no chão. Acha que um pedido de desculpas resolve tudo? Ricardo levantou-se, olhando-os de cima. Sérgio era como um irmão para mim. Vocês acham que eu ficaria quieto vendo vocês fazerem isso com a mãe dele? Por favor, nos perdoe, suplicou Elisa. Parem com essa conversa mole, Ricardo disse, sentando-se novamente. A dívida com o agiota. Eu comprei. Ou seja, agora vocês devem 400 mil reais para mim. Os rostos de Diego e Elisa ficaram brancos como papel. Mas não temos como pagar essa quantia. Se preferem, posso devolver a dívida ao agiota. Os métodos de cobrança deles são bem mais persuasivos que os meus. Não. Por favor. Faremos o que o senhor mandar, disse Diego em pânico. A partir de amanhã, vocês dois vão trabalhar em uma das minhas obras. Das 6 da manhã às 10 da noite. Um dia de folga por mês. Se não gostarem, já sabem a alternativa. Eles não tinham escolha. O salário de vocês dois, juntos, será de 6 mil reais. Descontando moradia e alimentação, sobrarão 3 mil para bater a dívida todo mês. Mas com 3 mil por mês. Só os juros, tentou argumentar Diego. Os juros, eu decido. 5% ao ano. Com 300 mil de principal, pagando 3 mil por mês, vocês quitarão a dívida em uns 9 anos. Algum problema? Ricardo perguntou. 9 anos, sussurrou Elisa. Achou ruim? Agradeçam por eu estar dando essa oportunidade, ele disse frio. E mais uma coisa, nunca mais se aproximem da Fátima. Não liguem, não escrevam. Se quebrarem essa regra, vocês sabem o que vai acontecer. Sim, senhor. Prometemos, eles disseram em uníssono. O garoto não tem culpa de nada.
A educação do Tiago eu vou cuidar pessoalmente, Ricardo concluiu. Diego e Elisa, ainda no chão, concordaram com todos os termos, agradecendo repetidamente. 1 hora depois, meu telefone tocou. Era Ricardo. Fátima, está tudo resolvido. Muito, muito obrigada, senhor Ricardo. Não sei como agradecer. Fiz o que qualquer amigo faria. Mas tenho algo importante para lhe dizer. O relógio do Sérgio. Eu o recuperei. As lágrimas escorreram pelo meu rosto. É verdade? Conversei com o dono da joalheria, expliquei a situação, e ele me ajudou a localizá-lo. Paguei o que foi preciso para tê-lo de volta. Estou levando para você agora. Meia hora depois, Ricardo chegou à minha casa com uma pequena caixa nas mãos. Fátima, aqui está. Abri a caixa e lá estava ele, o relógio do meu marido. Minha visão ficou turva pelas lágrimas. Era importante para você, não é? Eu me lembro de ver o Sérgio usando este relógio todos os dias. Obrigada. Nenhuma palavra é suficiente para expressar minha gratidão. Não precisa agradecer. Proteger a esposa do meu melhor amigo é meu dever. Abracei o relógio contra o peito. Era como se ainda pudesse sentir o calor de Sérgio nele. Senhor Ricardo, o senhor é meu anjo da guarda. Eu é que fico feliz em poder ajudar, Fátima. Você é uma pessoa importante que o Sérgio me deixou. No dia seguinte, Diego e Elisa apareceram na minha porta. Desta vez para pedir perdão. Mãe, nós sentimos muito. Por favor, nos perdoe, disseram, ajoelhados no meu tapete. A atitude era o completo oposto da arrogância do dia anterior. Nós prometemos nunca mais chegar perto da senhora. Foi o que combinamos com o senhor Ricardo, disse Elisa com a voz trêmula. O medo que sentiram devia ter sido imenso. Agora, enfrentariam 9 anos de trabalho forçado para pagar a dívida. Será que a senhora poderia pedir ao senhor Ricardo para nos perdoar? Eu os olhei de cima. As mesmas pessoas que me chamaram de velha mesquinha e desejaram minha morte agora tremiam aos meus pés. É tarde demais. Vocês sabem que o que fizeram é imperdoável. Agora trabalhem duro e paguem a dívida que vocês mesmos criaram. Mãe, por favor. Nos dê outra chance. Chance? A chance de vocês acabou no momento em que venderam o relógio do meu marido. Quando espalharam mentiras pela vizinhança e me humilharam na frente dos meus amigos. A confiança entre nós foi completamente destruída. Agora façam o que o senhor Ricardo mandou. Eles não tiveram o que responder. Depois daquele dia, eles começaram a trabalhar na obra. Uma rotina brutal, das 6 da manhã às 10 da noite, com quase nenhum descanso. O salário mal dava para cobrir as despesas básicas e a parcela da dívida. Para eles, era o inferno na terra. Minha vida, por outro lado, mudou da água para o vinho. A perseguição acabou. Ricardo fez questão de visitar cada vizinho e os membros da paróquia para esclarecer a verdade e desmentir as mentiras do meu filho. Dona Fátima, me perdoe. Acreditamos no seu filho sem questionar, disse Dona Célia, com os olhos cheios de arrependimento. Está tudo bem, Célia. Águas passadas, eu respondi com um sorriso gentil. No grupo de voluntários, fui recebida de braços abertos. Fátima, fomos enganadas pela sua nora. Nos desculpe. Não se preocupem. Eu é que peço desculpas por todo o transtorno. Senti que nossa amizade havia se fortalecido depois de tudo. Mas uma preocupação ainda me afligia, meu neto, Tiago. Uma tarde, ele bateu à minha porta. Vó, ele começou, e desabou a chorar. Vó, me perdoa. Eu fui enganado. Ele me contou que seus pais mentiram para ele, que ele finalmente entendeu que eu não tinha culpa de nada. Abracei meu neto com força. Tiago, você não tem culpa. Você foi manipulado pelos adultos. Mas eu te disse coisas horríveis, vó. Isso já passou. A partir de agora, nós dois vamos construir uma nova relação. Graças a Ricardo, a educação de Tiago estava garantida.
Ele havia separado dinheiro para os estudos do menino, protegendo seu futuro da irresponsabilidade dos pais. O garoto é inocente. Vou cuidar da educação dele, ele me disse, e sua generosidade me emocionou. Cortei completamente os laços com meu filho e minha nora, mas minha conexão com Tiago se tornou mais profunda do que nunca. Minha amizade com Ricardo também floresceu. Nos encontrávamos regularmente para tomar um café e relembrar os velhos tempos com Sérgio. Onde quer que o Sérgio esteja, ele deve estar em paz agora, Ricardo comentou um dia. Tenho certeza de que ele está muito grato a você. Eu também fico feliz de poder conversar assim com você, Fátima. Você é o presente mais precioso que ele me deixou. 3 meses se passaram. A vida de Diego e Elisa era miserável. O trabalho na obra era exaustivo e Elisa, desacostumada ao esforço físico, quase desmaiou várias vezes. Mas a pressão da dívida os impedia de desistir. Não era para ser assim. Se a mamãe não fosse tão egoísta, nada disso teria acontecido, ela reclamava todos os dias. Diego já não tinha paciência para ouvir as lamúrias da esposa. Eles trabalhavam de sol a sol, e o dinheiro mal cobria os juros da dívida. A frase de Elisa, 400 mil reais não é tanto dinheiro assim, agora soava como uma piada cruel. Um dia, Diego veio me procurar, chorando. Mãe, por favor, nos ajude mais uma vez. Minha resposta foi firme. Nós somos estranhos agora. O que acontece com você não é mais da minha conta. Mãe. Não me chame de mãe. E não volte mais aqui. Se voltar, avisarei ao senhor Ricardo. Ele foi embora com uma expressão de total desespero. Mas eu não senti pena. Minha nova vida é plena e feliz. Ricardo me apresentou a um grupo de amigos da minha idade, e agora tenho uma vida social ativa. Fátima, você está radiante, me disse uma nova amiga. Obrigada. Sinto que estou vivendo uma segunda juventude. Aos 73 anos, finalmente sinto que estou vivendo a minha própria vida. O aniversário da morte de Sérgio chegou. Fui ao cemitério com Tiago e Ricardo. Sérgio, meu amor, seu amigo me salvou, eu disse, acariciando a lápide fria. Ele está feliz, Fátima. A única coisa que ele queria era ver você feliz, disse Ricardo. Eu sei. Tenho certeza de que ele está em paz no céu. Tiago colocou flores frescas no túmulo. Vovô, pode deixar que eu vou proteger a vovó. Descanse em paz. Acariciei a cabeça do meu neto. Este menino é minha verdadeira família. No caminho de volta, Ricardo sorriu. Parece que sua segunda vida começou aos 73 anos, não é, Fátima? E tudo graças a você. Aprendi que a verdadeira família não é definida apenas pelo sangue. Exatamente. É definida pelo coração. Eu sorri em paz. Perdi um filho, mas ganhei um amigo leal e um neto amoroso, minha verdadeira família. Naquela noite, em frente ao aparador com a foto de Sérgio, juntei as mãos em agradecimento. Obrigada, meu amor. Você não me deixou apenas dinheiro. Você me deixou um amigo como o Ricardo, o laço com o Tiago e a minha própria força. Esses foram os melhores presentes que meu marido poderia ter me dado. Hoje meu filho Diego e sua esposa continuam trabalhando na obra. Ainda faltam mais de 8 anos para quitarem a dívida. Sem economias, sem lazer, a vida deles é um inferno. Mas eu não penso mais neles. Viver a minha própria vida é muito mais importante. Para quem está passando por uma situação semelhante, quero dizer, não cedam a exigências absurdas, mesmo que venham da família. O amor não pode ser uma via de mão única. E nunca é tarde para defender sua dignidade. Com planejamento, informação e o apoio de pessoas de confiança, é possível superar qualquer dificuldade. Espero que minha história sirva de esperança para alguém. A vida pode recomeçar em qualquer idade. Sérgio, eu estou feliz. Continue olhando por mim. Olhando para a foto do meu marido, eu sorri.